pedágio, você volta o pedágio, você sabe o casamento, Pessoal, boa noite. Seguindo o horário aí agendado pela espiritualidade, né? Vocês estão pontual. A gente tem que resolver uma escorregadinha na caixa de banana aí, atrasa uns minutinhos. Mas hoje vamos começar em pontos. Vamos começar lendo o Evangelho de Jesus, né? O livro de Jesus no seu dia a dia, que sempre traz mensagens muito edificantes para nós. Auxilie mais. Por mais que esteja trabalhando no bem, ainda não é suficiente. Auxiliar apenas nas horas vagas é pouco. Auxiliar apenas os mais próximos é egoísmo. Auxiliar apenas em dias marcados é limitar a caridade. Auxiliar quem pode pagar é troca de favores. Meu irmão, o tempo urge. O auxílio ao próximo deve ser respaldado no sacrifício e na renúncia. Não meça esforços quando o assunto for a caridade. Durma menos, descanse menos, reclame menos, pense menos em si. Agindo assim, sem sombra de dúvidas, terá mais tempo para auxiliar aqueles que precisam. Quem não auxilia, torna-se um peso para os demais. Sempre se pode dar um jeito de fazer um pouco mais. Faça. As vagas para a reencarnação estão escassas. Aproveite ao máximo. Afinal, você já está reencarnado. Faça mais, antes que a morte o alcance e o traga para cá, sem os tesouros da alma. Ou seja, vamos trabalhar, né? Vamos pensar no próximo e vamos pensar na gente de uma forma positiva e não egocêntrica. Na gente ao ponto de nos prepararmos, nos purificarmos, nos reformarmos para podermos ajudar cada vez mais. Porque não adianta a gente estar com a cabeça ruim, emocionalmente abalado, com problemas do dia a dia da vida, deixando com que realmente abale no nosso cotidiano e pensar que dessa maneira a gente vai poder ser luz na vida do próximo. Primeiramente, a gente tem que ser luz para as nossas próprias vidas. A partir do momento que a gente consiga respirar e aspirar um ar puro, sentindo Deus dentro de nós e podendo usar todo o nosso potencial para o bem e não o desgastando com os estresses da vida, do dia a dia, porque isso é normal, todos nós temos. No tema que vamos falar hoje, provas e expiações, a gente vai abordar muito esse tópico. Então, a partir desse momento que já estivermos com toda a resignação e força divina que Deus nos alimenta dela diariamente, aí sim, a gente pode olhar para o nosso próximo, mas devemos olhar com carinho, com zelo e com compromisso. Não só nas horas marcadas, como disse aqui, mas de todos os momentos em que somos abordados pela oportunidade de fazer a caridade e o bem ao próximo, que a gente possa estar enxergando e estar aproveitando. Porque, como eu mesmo disse aqui, oportunidades. Às vezes no dia a dia, naquela correria, você passa por dezenas de oportunidades de fazer o bem. Sendo dando a palavra amiga, um abraço, um aperto de mão, um bom dia, só que na correria do dia, sempre olhando para o relógio, apressado com as tarefas do trabalho, com as tarefas pessoais, às vezes a gente acaba passando despercebido. E essa oportunidade nos bate à porta diariamente. E só a partir do momento que conseguimos olhar para dentro e para o próximo como a nós mesmos, nós conseguiremos aproveitar mais essas oportunidades que nos são dadas. Porque, como disse aqui, vamos aproveitar enquanto estamos aqui, encarnados. Porque a fila da reencarnação é grande, a oportunidade está escassa. Então, vamos aproveitar que nós temos em mãos. Né? Para fazer a oração inicial do dia, alguém se habilita, algum irmão aí está com o coração aberto hoje para nos envolver. Nossa amiga, nossa irmã Elise. Aos meus irmãos nesse momento, procurar fechar os nossos olhos, buscando a presença de Jesus, amigo. Abrindo o nosso coração, sentindo a presença da espiritualidade, dos nossos anjos guardiães, nossos protetores, mentalizando a paz, desenvolvendo, mentalizando nossos mentores amigos,
nos trazendo o bálsamo que tanto necessitamos. Nessas vibrações de paz, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. O Senhor nos concede essa noite de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em torno do Teu Evangelho de amor. E possamos, Senhor, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente para verdadeiramente entender os Seus ensinamentos, principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nós, alcançando os nossos lares, nossos familiares. E em especial, Senhor, aqueles que mais necessitam da Tua presença, do Teu amor, os nossos irmãos que estão sofrendo, aqueles que se encontram nos cárceres, aqueles que perambulam pelas ruas, sem lar, sem ter para onde ir, nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, também aqueles que se encontram nas penitenciárias, nossos irmãos que se encontram nos vales, nas sombras, que as nossas vibrações possam de alguma forma amenizar as dores. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, itens 8 e 9, onde a gente está falando sobre as causas das aflições. Antes da gente começar com a leitura do Evangelho, eu queria ler um texto sobre as adversidades e insucessos da vida, que tem muita ligação com o texto que nós vamos falar muito sobre provas e expiações. Então, dando início à leitura, adversidades e insucessos. Todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que maceram. Prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são diversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual não sem rumo em mar escapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhe mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são as inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedir os infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passa, às vezes mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo, que te passará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte e com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo, passo a passo, a te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. Pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. Então essa é uma mensagem que condiz muito com a realidade, na verdade, não vou falar nossa, ou de um país, ou de uma região do planeta, mas com todos os seres criados por Deus, todos os planetas iguais aos nossos, ou que estão superiores ou inferiores, mas que ainda detêm de reencarnações, né, necessitam desse processo para poderem evoluir. Porque todos estão com o mal enraizado dentro de si. Pois assim foram criados, não com o mal, mas com o instinto de fazer coisas que hoje banalizamos. Então esse mal, cada vez menor dentro de nós,
ao ser purificado, a cada oportunidade reencarnatória, ele nos leva a tais adversidades, a tais prejuízos lidados às nossas vidas, através da não aceitação das circunstâncias ruins, assim dizendo, que acontecem em nossas vidas. Ditas elas, as expiações, e muitos abordaremos aqui hoje dentro do capítulo 5. E para a gente falar de provas e expiações, a gente tem que entender o que são provas e expiações. Normalmente se pensa em sofrimento, em angústias, mas qual a diferença entre um e outro? O que são provas, o que são expiações? A mesma coisa? Em alguns momentos sim. Até mesmo Emmanuel fala numa determinada frase, que eu não me recordo porque é um texto até grande, mas ele fala que não importa a gente caracterizar a palavra, mas sim o momento vivido. E o que importa é a gente tirar a lição de valor e não simplesmente catalogar como prova ou como expiação. Porque muitas vezes nós estamos passando pelos dois em determinados momentos. Mas vamos lá, para a gente entender um pouco melhor. Expiação. Expiação, ela tem uma ligação direta com o nosso passado, que vem de acordo com essa lei número 7 aqui, olha, da nossa lista. Causa e efeito. A partir do momento que tivemos uma oportunidade de vida, onde não aproveitamos ao máximo dentro dos valores cristãos, e tivemos vários erros cometidos, injúrias, vícios, más tendências em geral, tudo aquilo que não nos eleva espiritualmente, moralmente e intelectualmente, de qualquer espécie, seja feito mal para você ou para o próximo, isso vai ser resgatado através de uma expiação. Então esse é o efeito da causa, que vem através de sofrimentos, de angústias, de várias formas, das quais você não escolheu passar por elas. Porque as expiações, elas são compulsórias. São fatores que são determinados pelas suas próprias atitudes. Então, que de alguma maneira é compulsório, mas você escolheu ao ponto de ter errado. Você errou, você vai ter que resgatar seu erro. Se você não pagou por algo nesta vida, certamente você pagará na próxima. Nada é impune aos olhos de Deus. Às vezes a gente vê passando aqui pela terra uma pessoa que fez atrocidades, fez o mal, está ali com dinheiro, gozando da vida, do luxo, não teve um pagamento dentro de uma penitenciária, dentro das leis humanas. Mas nas leis divinas ele vai pagar. Talvez nem comece nesta, mas na próxima vida talvez venha um sofrimento muito grande. É uma penitência. Você está ali como presidiário dentro daquela encarnação compulsória, onde você passará por enfermidades mil, sendo da forma física, seja moral, seja do intelecto, seja financeira, né? De você passar por misérias, de não ter o pão de cada dia na sua mesa. Então todo esse sofrimento que a gente vê na Terra, todas essas misérias, isso que mais nos chama a atenção em questão de comoção por ver o sofrimento do próximo, se caracteriza, generalizando os casos, como expiação. É o resgate de vidas passadas, né? Ou de alguma coisa que fez até nessa, e a lei divina já foi bem rápida na questão do que se diz ao pagamento, e essa pessoa já começou a passar por isso. Então, expiação tem a ver com o nosso passado, aquilo que nós fizemos de ruim, e hoje estamos resgatando. Já as provas têm uma ligação direta com o futuro. Não tem nada a ver com o seu erro do passado. Mas as provas, essas sim, dentro da nossa condição evolutiva, essa nós podemos muitas vezes escolher, que é passar por determinadas situações que não necessariamente lhe trazem um sofrimento. As provas podem não ter nada ligado ao sofrimento, a angústias. Mas a partir do momento que você escolheu e você vem aqui, já com aquela sensação, né, do que está se passando na sua vida, porque certeza é impossível pelo véu do esquecimento que nos é colocado. Mas você tem uma sensação de que você está no caminho certo. A sensação de que aquilo que você está passando não é indevido, né? Muitas vezes como se pensa da expiação. Então, através disso, você vai ter a conquista de vários valores que vai ser necessário para novas vidas futuras. E que você está utilizando dessa prova para alavancar e acelerar a sua caminhada dentro dessa reencarnação. Então você está aproveitando melhor
passando com resignação suas expiações e conseguindo passar pelas suas provações, onde são provas de amor, de misericórdia, de esperança, de perseverança, enfim, são vários os valores nos quais nós podemos alcançar. Inclusive, Emmanuel, ele fala para a gente, dentro do livro Consolador, o seguinte: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ou seja, aqui, resumindo o que eu disse com palavras muito mais sábias de Emmanuel, né, é claro, está dizendo que nós estamos pagando através das expiações e nós estamos deixando aquele tempo ocioso e preguiçoso que bate até com a leitura inicial, né? Daquela caridade de hora marcada, de fazer menos do que poderíamos e de concentrar mais na caridade e nos bons feitos, né? Dentro de muitos trabalhos de diferentes áreas que podem ser desenvolvidos e aprender por ali valores. E esses valores serão levados para todas as nossas vidas. A gente nunca perde um valor adquirido. A gente pode deixar para trás e destruir aquele mal cometido através de 3 fatores. Primeiro, o arrependimento, depois passar pela expiação e depois a reparação, que é reparar o erro cometido. E a reparação não é que eu fiz o mal para fulano e vou fazer o bem para ciclano, não. Isso é muito bom. A caridade, não importa a quem, desde que seja feita de coração, ela está somando 5 pontos para a sua escala evolutiva, né? E está te elevando espiritualmente. Mas se eu fiz mal para fulano, eu tenho que corrigir com ele, fazer o bem para essa pessoa. Porque a partir do momento que eu lhe fiz o mal, e eu fui para outra vida, sem estar reparando esse mal que eu lhe fiz, eu estou levando esse desafeto contigo para outras vidas. Então, se a gente não recuperar e não resgatar hoje esse nosso problema, você pelo rancor que talvez sinta por mim, pelo que ele fiz, e eu, por simplesmente ter lhe virado as costas e não ter tido comoção e arrependimento daquilo que eu lhe fiz, então nós teremos uma próxima missão juntos. Nós teremos um resgate em próximas vidas. Pode ser de várias maneiras. Podemos ser parentes, podemos trabalhar juntos, pode acontecer de várias formas, mas a convivência, ela vai existir. E a oportunidade ali é lançada. A oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de fazer o bem. Muitas vezes no dia a dia a gente encontra uma pessoa apresentada, talvez por um amigo, por um parente, onde a gente já bate o olho naquela pessoa e fala assim: não fui com a cara de fulano. Quem que nunca teve isso na vida? Aquele desafeto imediato. Você fala assim: não fui com a cara de pessoa, não sei porquê, não tem motivo, mas eu não fui com a cara. E o que você faz normalmente? Se eu não fui com a cara, eu não vou conviver. E muitas vezes você já acha que é a sua intuição te falando que aquela pessoa não é uma pessoa boa, não é de boa conduta, não é uma pessoa para o seu convívio. Mas é o contrário. A partir do momento que você teve essa sensação, esse sentimento contra uma pessoa que nada lhe fez, isso só prova que algum desafeto do passado está vindo como oportunidade de reencontro para que a diferença seja feita. Então, se você teve essa oportunidade, não desperdice, não vire a cara. Não pense simplesmente que não fui com a cara, não tem obrigação nenhuma de conviver. Obrigação diante do seu livre-arbítrio realmente não se tem. Mas, em questão moral, você tem sim. Porque lá em cima você vai descobrir que foi uma oportunidade desperdiçada. Então, vamos deixar essas primeiras impressões, como se diz, a primeira impressão que fica, negativo, não é que tem que ficar, não. A primeira impressão, se boa, vamos permanecer com ela. Se mal, vamos moldá-la, vamos transformá-la. Porque se há rancor, se há um certo ódio, ou se há uma certa indiferença, tudo isso tem que ser transformado em amor. Então, isso vem como, de certa forma, uma prova, né? Agora, uma coisa que podemos dizer: então prova é uma coisa, expiação é outra. Mas também andam juntas. Uma prova nunca é uma expiação, mas uma expiação sempre é uma prova. Porque se você está passando por uma situação difícil, por um sofrimento, por uma privação, indiferente do que seja, mas que não seja algo que está fazendo bem na sua vida e que lhe gera sofrimento, é uma expiação. Mas você tem a prova, a provação de ter resignação, de ter perseverança, de ter esperança
e de simplesmente entender que os propósitos divinos não fracassam. E que se aquilo está lhe acontecendo, com resignação, ou seja, com aceitação dos acontecimentos, aquilo ali só vai suavizando, vai se tornando mais sutil e mais fácil de ser ultrapassado, né? Então, a partir do momento que teve o arrependimento, passou pela expiação e houve a reparação, como Emmanuel diz, Allan Kardec diz, no céu e inferno, você destruiu aquela causa que lhe gerou o efeito. Então, aquilo ali já é um mal superado. Agora, vamos preparar para os próximos. Porque aqui, às vezes, a gente vem resgatar 50 e encontrar uns 10 diferentes para levar para a próxima. Então, se fosse só resgatar, tudo bem. Mas o problema é que a gente planta de tudo, não só coisas boas, né? Não só coisas boas. A gente planta, muitas vezes, inconscientemente, coisas ruins, principalmente quando você já tem a consciência e você faz maus feitos, mais cobrado você será, porque a quem tem conhecimento, muito mais será cobrado, né? Isso aí já está dentro das obras espíritas, todos já conhecem, acredito eu, os estudiosos da doutrina, que isso é quase que uma lei de causa e efeito, é a lei da cobrança também que se tem diante de quem se tem o conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com as fofocas, com as maledicências, porque tudo isso só vai atrasando a nossa vida, né? E como diz Emmanuel também, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Ou seja, é através das provas é que a gente se torna um ser humano melhor, mais rápido. Se a gente simplesmente for resgatando os nossos defeitos, né, as nossas maledicências, as nossas más tendências, a gente vai evoluir? Claramente que sim. Quanto mais se resgata, mais se aprende, mais se deixa para trás. Mas aquelas provas que a gente escolhe lá em cima e que a gente traz para cá para a gente adquirir novas benfeitorias para o próximo e para edificar nosso espírito, esses ajudam com que nossa encarnação seja muito mais bem aproveitada, né? Então, dando início à leitura do dia, que vai falar sobre esse tema, a gente já pegou a continuação das causas anteriores das aflições, que consta no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, um indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, mas uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Ou seja, aqui nós já vimos uma terceira condição de evolução. Nós falamos de provas, falamos de expiações e também existem as missões. Quantos missionários nós já presenciamos aqui na Terra, né? Como Chico Xavier, Joana de Ângeles, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, ou seja, são inúmeros. E esses são missionários por quê? Eles estão numa condição mais elevada do que a que nós nos encontramos. Eles não são espíritos a estarem reencarnando aqui no plano de provas e expiações. Eles já estão em mundos felizes, ditosos, alguns até celestes divinos. Aqui quem sou eu para colocar cada um dentro do seu quadrado ali, né? Cada um de acordo com a sua elevação. Só sabemos que são mais elevados do que o plano que, no caso, nos comportam, que é a Terra. E eles escolheram, ou foram denominados, vai de cada caso um caso, né? Porque você pode ser eleito ou você pode solicitar uma missão, que essa vai ser aprovada ou não de acordo com o seu grau de elevação e a capacidade que você vai ter de cumpri-la e não sucumbir diante dela. E essas missões, elas são feitas através de espíritos mais evoluídos que vêm num plano inferior, ou seja, eles já passaram por aqui as suas expiações, suas provas
em planetas similares à Terra, já estão mais avançados no plano espiritual, mas voltaram aqui simplesmente por amor ao próximo, para fazer com que toda uma humanidade, todo um planeta, de acordo com suas lições, com seus exemplos de vida, possam evoluir coletivamente, ou até mesmo de casos bem particulares locais. Mas os casos aqui citados foram exemplos que moveram toda uma geração, moveram todo um planeta. Todo o globo conhece essas pessoas aqui agora que eu citei. Por quê? Porque todo o globo foi diretamente alcançado pela sua caridade, pelo seu amor? Não. Muitas pessoas estão em países distantes e só conhecem a história. Mas o seu exemplo é o que mais marca, é o que fica. Porque através do exemplo a gente pode mobilizar com que outras pessoas se sensibilizem e também procurem uma maneira de ajudar a seus meios, não de forma idêntica. Quem somos nós para abdicar totalmente da vida e fazer como esses irmãos que vieram em missão? Isso sim é um exemplo de amor. Foi como Jesus fez. Veio aqui, sofreu, trouxe a sua missão para nós através de tamanho sofrimento e nunca questionou Deus. Pelo contrário, na hora de ser crucificado, diante de Pilatos, ele ainda diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então a misericórdia dele, até no momento de dor, e até diante da sua própria crucificação, ela foi assim, sublime. Foi um exemplo para toda a humanidade. Exemplo esse que já passou mais de 2000 anos e ainda não seguimos seus passos, né? Então assim vieram outros missionários. Obviamente, não os comparando a Jesus, mas vieram fazer a missão de mostrar que o bem é possível e o bem é necessário. E que sem nos mobilizarmos para fazermos o bem, a nossa evolução individual, ela vai caminhando, mas pode ser acelerada e ainda conduzir toda uma massa planetária junto com a gente. Porque quando nós nos unimos, a gente faz uma força, mobiliza uma energia de tal maneira que nós podemos tudo. Às vezes poucas pessoas vão se juntando com um amor tão grande, com uma intenção tão pura, que a partir do momento que essas poucas pessoas se juntam, vai juntando mais gente, vai mobilizando mais pessoas. Outro que é ajudado, comenta com um vizinho que quer lá juntar a causa e quer fazer força aquele grupo, e por aí vai. Então, através desses missionários, as pessoas elas começam a ver que há possibilidades diferentes de fazer o bem. Diferente, muitas vezes, daquele pequeno gesto do dia a dia que até então ele conhece, né? Então, missionários como esses não vieram para sofrer, tá, gente? Todo o sofrimento que eles passaram não foram para eles sofrimentos, mas para nós nos colocando no lugar deles. Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier, ele ganhou fortunas e colocou tudo na caridade. Foi tudo direcionado ao próximo. Ele dormia num colchãozinho no chão que até o filho adotivo questionava. Por que ele não tinha uma vida melhor, né? Às vezes não com excessos, mas um pouquinho de luxo, ou digamos conforto, mas nada disso chamava atenção, porque já são espíritos assim, desprendidos. Eu estava lendo um livro hoje, de Emmanuel, esqueci, eu acho que é o Consolador, se eu não me engano. Eu estava lendo alguns trechos na internet, que estava falando que quando a gente consegue ter essa dimensão na nossa cabeça, de quanto que o bem é mais importante do que todo o resto, de todo o material, de tudo aquilo que a gente pode adquirir, que vai ficar na Terra, que não vai ser levado para o outro plano, quando a gente começa a viver de fato, pensando dessa maneira e alcançando sempre o próximo em nossos pensamentos, isso diminui o nosso sofrimento com as nossas expiações. Isso automaticamente nos conduz, passando por cima de diversas provas, onde aqueles valores já foram adquiridos simplesmente por uma mudança de comportamento, mas principalmente de pensamento. Então nós temos várias maneiras de nos reformar sem sofrer. Só que, infelizmente, somos seres humanos e normalmente escolhemos a dor, né? Às vezes acontece uma coisinha pequena ali, que dali dá para você tirar o exemplo, mas aí a gente faz o quê? Não ouve, não presta atenção nos detalhes e não aprende nada com aquilo e passa por cima. Aí amanhã vai lá e acontece uma coisa um pouco mais grave, querendo te dizer aquela mesma coisa,
Uma situação pequenininha aconteceu e já era para você ter entendido. Não foi suficiente, aconteceu uma maior. E assim vai gradativamente. Até chegar um ponto que aconteça algo tão impactante nas nossas vidas que não tem como passar despercebido. Você já começa a reavaliar suas atitudes, seus pensamentos, o que você tem feito da sua vida, o que você tem feito para ser uma pessoa melhor. E aí, a partir desse momento, já que o sofrimento tão grande foi necessário, talvez daí para frente você já vai começar a pelo menos deixar de fazer o mal, né? Mas começar a fazer o bem melhor ainda. Porque estagnar também não resolve, a gente tem que de fato mudar. Então o espírito pode ter adquirido um grau de evolução e pode ter escolhido, para ter uma recompensa mais valiosa, através de provas e até mesmo de missões, passar por uma luta mais penosa. Tais são mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem murmurar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento, que não excita reclamações, pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Ou seja, aquela expiação que a gente passa, que a gente sofre, mas que a gente em momento nenhum reclama, igual quem é que nunca na vida, gente, esse trabalho meu, esse tem desgasta demais, por que eu fui fazer isso na vida, né? Ô, mulher difícil, por que eu fui casar com uma mulher dessa? Então assim, você vê de toda a situação, no seu laço social, familiar, você vai ver reclamação de todo jeito. De todo jeito. E muitas vezes, até aquela esposa, aquele marido difícil, que está ali, que não te ajuda em nada, só reclama da vida, não quer saber de te ajudar, e de ser parceiro, aquele negócio todo. Às vezes na outra vida, você que foi o carrasco dele. Às vezes você que já fez um mal para ele, na outra vida ele que reclamou de você. E nessa vida, o que aconteceu? Vocês vieram para fazer um resgate, né? Para estarem ali juntos. Agora, quando a gente não reclama, quando a gente consegue passar por todas as tribulações da vida, sem reclamar de Deus, sem falar que Deus é injusto, tem aquela ladainha toda que muitas vezes a gente já até fez, ou então já escutou por aí, aí é um sinal de que aquilo muitas vezes foi escolhido por você lá em cima. Que a partir do momento que não foi compulsório, o que se entende por isso? Tudo que você é obrigado a fazer, você faz de mau grado, certo? Agora, o que você se propõe a fazer, por mais difícil que seja, bom, você escolheu, bola para frente, vamos fazer, como se diz, fé em Deus e pé na tábua, né? Então tem que dar certo, tem que passar por isso, é algo que eu escolhi, então cabe eu não reclamar. E esse é o caminho que deve acontecer pelos dois sentidos. Tanto daquele que você foi obrigado a passar por ele, né? Aquele sofrimento que muito angustiante, tanto pelas provas que nós escolhemos. Nós temos que aprender a ter resignação. A partir do momento, presta atenção, se você não fez isso ainda, faz a partir da manhã na sua vida. Vai acontecer aquela coisa pequenininha no seu trabalho, ou nos seus laços familiares, aquela situação que normalmente você reclamaria, você relutaria, e que você, literalmente, ao pé da letra, quebraria o pau. Respira fundo e pensa bem e fala assim, bom, estou passando por isso, eu mereço passar por isso, então se eu não reclamar vai ser tudo mais fácil, vamos pensar numa melhor solução. Veja o alívio que você vai ter. Veja o tanto que você vai evitar o sofrimento, o desgaste, o bate-boca, aquele momento de ira que não nos leva a nada, só nos traz prejuízo, não só espiritual, mas físico também. A maior parte das doenças são emocionais, estão ligadas à angústia, a rancores, aquele perdão que às vezes chega aqui na ponta da língua, mas não sai, né? Por aquela questão da elevação do próprio ego. Então, tudo que a gente sente no físico está ligado à nossa moral, está ligado ao nosso espiritual. Então, se a gente consegue estar espiritualmente equilibrado, com a moral elevada, ou seja, com boas práticas do bem, e tentando eliminar ao máximo as nossas más tendências, até o nosso físico vai fluir melhor, a nossa saúde, a nossa convivência com as pessoas,
Às vezes aquela pessoa que eu acho que é um problema, às vezes o problema sou eu. Às vezes é o meu jeito de lidar com ela que dá choque, né? Que às vezes faz com que tenha aquela relação simplesmente amigável. E muitas vezes aquilo que me incomoda no próximo são meus maiores defeitos. Às vezes quando a gente não consegue se olhar por dentro, a gente consegue ver aqueles defeitos que estão na gente no próximo. Então aquela pessoa que você acha muito defeituosa, que você critica muito, fala, não, aquilo é difícil de conviver, começa a se olhar no espelho e começa a lembrar dos defeitos das pessoas e começa a trazer para a sua vida. Você vai ver que 90%, pelo menos um pedacinho ali, você tem daquilo. E é por isso que tanto te incomoda. Porque conviver com você, com seus defeitos, é uma coisa. Agora aceitar esses defeitos no próximo, aí já é difícil, né? Porque eu me aceito, mas eu não aceito o próximo. E aí onde que está aquele amor ao próximo? Se a gente não consegue aceitar o próximo. Porque amar, não é amar aquele amigo, ô meu companheiro, te abraça, cumprimenta, porque quando na hora que você está apertado te empresta um dinheirinho, não é aquilo ali que é amor não, gente. Amar é em cima das dificuldades. É aquele que tem muito defeitos, é aquele que te perturba, é aquele que tira do sério. A partir do momento que aquela mesma pessoa que te fez tanta agitação emocionalmente na vida, você consegue olhar para ela e não sentir esse rancor ou essa gastura, como se diz, da convivência, é porque é bom sinal, você está evoluindo, você está mudando seus conceitos, você está se reformando intimamente. E aquela reforma que vem de dentro para fora é a única que vem para ficar, né? Os estereotipos que a gente quer seguir muitas vezes, parecendo com fulano, com ciclano, ou até mesmo uma pessoa muito boa, mas que a gente pensa ser idêntico, que não dá certo. A gente não tem que pegar e colocar uma carapuça por cima. A gente tem que pegar o trabalho firme mesmo, é de dentro para fora, no estudo, é no aprendizado do Evangelho, dos caminhos de Jesus. Tudo que nos foi passado por Jesus, o Espiritismo não veio substituir nada disso. Pelo contrário, veio explicar melhor, porque muitas parábolas se passavam de forma confusa. Então o Espiritismo veio simplesmente nos lembrar, nos esclarecer e nos reafirmar tudo o que Jesus disse. Assim como todas as outras religiões cristãs. Porém, a gente tem uma interpretação diferente de muitos textos, o que nos faz ser uma doutrina e não propriamente uma religião dita, né? Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações, sem o que estaria por recomeçar. Então, é o que já foi dito aqui, né? Não adianta reclamar, não adianta debater, o sofrimento não vai embora porque a gente acha que já deu, ele vai embora na hora que a gente aprender a lição que ele veio para nos mostrar. Voltando num ponto de um casal, por exemplo, que foi um exemplo que eu vi um dia contado, do Edivaldo Franco, eu achei engraçado. Triste, mas engraçado. A mulher, depois do desencarne, ela chega lá em cima, tem toda a revelação de tudo que viveu na última vida, né, na vida precedente, e ela vê o marido lá embaixo, que ficou, e, querendo ou não, apesar dos conflitos, chorando a sua perda. Ele vira para a espiritualidade que está ali lhe acompanhando e fala: graças a Deus, suportei esse homem a vida inteira, agora eu estou livre. Aí o irmãozinho lá em cima fala assim: negativo. Você suportou ele a vida inteira. Agora vocês vão se conhecer e casar na próxima vida de novo, porque agora vocês vão aprender a se amar. Porque suportar é muito fácil. Amar é que é o difícil. E é aí que está a lição. Então não adianta a gente conviver aos trancos e barrancos com ninguém. Porque esses trancos e barrancos não é amor.
Isso aí é suportação. E a gente suportar o próximo não é o que Jesus veio nos ensinar. Não é o caminho para a gente poder evoluir e para a gente levar as afinidades para o outro lado. Então, pode não ser um desafeto, mas também não é uma alma afim, né? Então, como que é essa questão do meio termo? Meio termo não existe, ou é ou não é. Então, vamos aprender a viver bem para a gente conseguir suportar a nossa vida bem, para a gente poder amar o nosso próximo, como Jesus ensinou, né? Uma situação que eu acho interessante, eu já até contei isso na casa, mas já deve ter uns meses já, eu estou vendo que tem muita gente aqui diferente que não ouviu. Quem já ouviu pode até me ajudar a contar a historinha aí, que eu já contei umas 2 vezes. Teve um caso de um rapaz que vivia em função do bem, assim dizendo. Era uma pessoa até exemplar, não dava trabalho em casa, ele trabalhava em prol de outras pessoas com quais ele não tinha vínculo, ou seja, fazia caridade ao desconhecido. E certo dia, ele sofreu um acidente no trabalho que ele perdeu o mindinho. Aí esse rapaz se revoltou. Eu falei, não é possível, eu faço bem, eu ajudo o próximo, eu faço caridade, eu dou meu salário comprando cesta básica e dou para o próximo, e eu vou lá e perco meu dedo, mas Deus não é justo, isso não é possível, isso é uma covardia comigo. Tem gente fazendo mal aí o tempo inteiro e rindo pela rua, e eu fazendo bem, vou lá e perco meu dedo. Não aceito. E aí aquele negócio com aquela relutância, aquilo ali foi fazendo mal para ele, chegou a um ponto que ele passou por um processo de regressão. Nessa regressão, ele teve acesso à sua vida precedente. E nessa vida anterior que ele viveu, ele conseguiu ver que ele foi uma pessoa de muita posse, muito rico, um fazendeiro de grandes terras, de grandes conquistas na vida, e que tinha um vilarejo próximo da fazenda dele, que tinham pessoas lá miseráveis, que passavam fome, toda dificuldade que a gente possa imaginar, e mesmo de não ter um pão de cada dia. Cada dia está ali na busca mesmo de conseguir comer uma coisinha para o próprio sustento, que não era fácil. E esse pessoal entrava na fazenda dele e pegava uma fruta, pegava uma mandioca, estava sempre lá roubando alguma coisinha, né? Nesse caso, eu não sei nem se pode se considerar roubo, mas para ele era. Era para o próprio alimento, não era nem para fazer nenhuma finança. E aí, certo dia, ele revoltado com aquilo, e eram as crianças que iam lá pegar esses alimentos para comer. Ele se escondeu meio ao canavial. No que ele escondeu no canavial, junto com seus capatazes, eles viram as crianças roubando as frutas e correram atrás para pegar. Quase todos conseguiram correr, se esconder, com exceção de um. Esse um, ele amputou o braço dessa criança, para servir de exemplo para toda aquela comunidade, que ali na terra dele ninguém mais entrava, ninguém mais mexia, que ladrão ali da próxima vez seria era morto. E essa criança foi embora com seu braço amputado, e ele nem sabe qual foi o fim que teve com essa criaturinha lá, que, coitada, né? Passou por tamanha situação. E depois ele vê isso, ele saiu daquele processo muito arrependido pelas lástimas que ele vinha trazendo, pelas acusações que ele tinha e heresias cometidas a Deus. E ele fez isso entender que ele merecia um sofrimento muito maior que aquele. Ele perdeu o dedinho, enquanto ele arrancou o braço de uma criança inocente, que só estava querendo saciar a própria fome e da sua família. E ele foi entendendo que no decorrer da sua vida, havia uma programação para os 30 anos de idade, ele perder também o seu braço, que seria a forma de expiar. Não que seja olho por olho e dente por dente. Poderia vir de várias outras maneiras. Assim como às vezes a gente passa uma situação que não foi exatamente aquilo que nós fizemos na vida passada, mas aquilo ali vai te trazer uma lição para não fazer mais aquilo que você fez, né? Mas no caso dele, seria perder propriamente o braço. Só que ele cresceu, era uma criança boa, ajudava os coleguinhas na escola, não dava trabalho para os pais, e aí aquilo já foi diminuindo. Do braço, vamos dizer que ele já chegou a perder o antebraço, ou seja, sua expiação já foi ficando mais sutil. Dos seus 12 aos seus 18 anos, ele começou a fazer trabalhos sociais. Ele começou a trabalhar numa sopa, numa casa espírita, ele começou
a fazer campanha da Alto de Souza, para fazer propaganda aqui, que logo nós estamos começando, que é pegar alimentos para doação, para montagem de cesta básica e fazer doações. Até os seus 18 anos fez várias e várias caridades. Dali, ele já conseguiu resgatar bastante do que tinha feito de ruim. E ele já perdeu um pouco menos ali, o prejuízo vai ser menor. Já perder só a mão, né? E aí, dos seus 18 aos seus 30, ele começou a fazer palestras, a fazer conversas fraternas, tudo aquilo com muito coração envolvido, com muito amor ao próximo. Começou a ajudar as pessoas de várias outras maneiras, no qual até então ele não tinha feito. Então ele só foi aumentando a sua caminhada na seara de Jesus. Ele só foi cada vez mais ajudando ao próximo. Chegou ao ponto que ele chegou aos 30 anos, que foi acontecer com ele o que tinha que acontecer, o que já era programado, que era a sua expiação. Ele perdeu um braço, ele perdeu um dedinho, que não atrapalhou em nada na vida dele. Na verdade, você perdeu um dedinho, você faz tudo que você faz com o seu dedinho. Você pilota uma moto, você dirige um carro, você cozinha, você faz tudo. Então, na verdade, ele pagou o débito dele. Ele perdeu um dedinho. Mas ele começou a pagar muito antes do sofrimento, no qual fizesse mudar a direção da vida, ele por si próprio, desde criança, a partir do momento que ele sabe que veio com a programação lá de cima, ele tinha aquela sensação de que tinha que fazer o bem, porque todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então, a partir do momento que nós temos essa centelha, basta despertá-la. A partir do momento que a gente busca o caminho do bem, o bem nos vai ser proporcionado. A oportunidade de conduzir nossa vida diante do bem, ela vai cada vez se tornando maior. E ele aproveitou dessa oportunidade desde criancinha até a idade dos 30 anos, que era quando ele deveria perder o braço, e ele perdeu só um dedinho. E agradeceu a Deus por isso, porque ele entendeu que ele tinha que ter resignação, ele tinha que ter gratidão pelo caminho que lhe foi possibilitado, e gratidão por ter sofrido tão pouco, por quem fez um mal tão grande para o próximo. E ele viu que o que nos resta nessa vida é olhar para o próximo, é olhar para a gente mesmo, ao ponto de querer corrigir nossas falhas, é olhar para dentro da gente e tentar achar aquela luz divina que nós sabemos que ali está. Só que muitas vezes sozinho a gente não consegue. E é por isso que todos nós estamos aqui hoje. A gente está aqui estudando o Evangelho de Jesus. Porque sozinho, numa luta tão difícil que é a vida, é fácil da gente sucumbir. Então, a partir do momento que a gente faça a união, que nos coloquemos um no lugar do outro, que juntos vamos buscar as atividades, o conhecimento e uma vida cristã, juntos a gente consegue ser amparo um para o outro. Você pode reparar que quando você muda a sua vida, quando você muda suas atitudes, quando você deixa de lado os vícios, as maledicências, as más tendências sendo corrigidas ao máximo que a gente consiga, dentro da nossa possibilidade, até as nossas amizades mudam. A gente já não está mais no meio de pessoas que querem fazer o mal, talvez aquele mal que você fazia. Se ontem eu fui desonesto, hoje eu estou no caminho da honestidade, no caminho de Deus, aquelas companhias que eu tinha, onde planejavam coisas ruins, que planejavam a desonestidade para com o próximo, já não vai me caber mais ali. Mas não é eu que não quero a companhia deles, eles também não vão querer a minha. Já não há mais aquela compatibilidade. E a gente só está no meio dos afins. A gente não vive onde simplesmente nós somos totalmente diferentes das outras pessoas. Não existe isso. O nosso convívio, ele não é aleatório, da forma de que tudo nos envolve e tudo está à minha volta, ao ponto de que a todos eu confio e a todos eu convivo diariamente e levo para dentro da minha casa e levo para dentro da minha vida. Não. Deus vai mexendo as pedrinhas de certa forma que você vai começando a reparar, às vezes silenciosamente, que tudo à sua volta está mudando. O que você está fazendo para aquilo mudar? Às vezes nada diretamente, mas indiretamente tudo, que você está se modificando. A partir do momento que você vai se aperfeiçoando, as coisas à sua volta, as pessoas à sua volta, elas também vão se modificando. Tudo muda.
E tudo depende do ponto de partida. O ponto de partida meu é agora. É hoje que eu vou começar a fazer a diferença. É hoje que eu vou começar a olhar para mim, para o próximo de uma forma diferente. Vamos começar a olhar no espelho e perguntar: se eu fizesse isso, eu faria o bem ou faria o mal? Estou na dúvida? Então vou fazer a pergunta diferente. Jesus faria? Essa resposta já é mais fácil. Se você conseguir imaginar Jesus fazendo aquela atitude que você está na dúvida, pode fazer que ele é do bem. Mas se você pensar Jesus não faria isso jamais, então sua resposta está aí. Não faça. Uma coisa que eu até gostava de falar sobre a nossa relevância dentro do planeta, para a gente muitas vezes ficar levando o nosso ego. A Glaucia gosta, né, Glaucia, de falar dos planetas, das galáxias. No estudo científico mesmo, só sendo breve sobre esse aspecto, mas a ciência mesmo ela comprova que nós vivemos dentro de uma situação criada pelo Big Bang, onde teve uma aceleração energética que criaram mais de 200 bilhões de galáxias. Dentro desses 200 bilhões de galáxias, nós estamos em uma, que é a Via Láctea. E dentro da Via Láctea existem mais de 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas, que é considerada como estrela de quinta grandeza, hoje chamada de estrela anã, é o nosso Sol. Que em volta do nosso Sol existem alguns planetinhas, onde dentro desses planetinhas nós estamos aqui, que é a Terra. Ou seja, dentro de 200 bilhões de galáxias, existem dentro da nossa única mais de 100 milhões de estrelas, que existe uma, que é o Sol, que nós vivemos em volta dela, e estamos em um dentre 8, eram 9, viraram 8 planetas, né? Plutão não é mais planeta, não é isso? E 8 planetas, e nós vivemos em um. Beleza, já entendemos que o universo é muito grande. O multiverso, na verdade, né? Que essa ideia de um só já não existe mais. Agora, vamos olhar para dentro do nosso planeta. Nosso planeta, a ciência, ela calcula que existem cerca de 30 mil espécies. Dentro de 30 mil espécies, até hoje só foram catalogados pelo ser humano e pela ciência 3 mil espécies. De 3 mil espécies, nós somos o Homo sapiens. E o Homo sapiens, ele dentro do nosso planeta, ele está em cerca de 7 bilhões de habitantes. Então vamos recapitular tudo. Existem mais de 200 bilhões de galáxias, vivemos dentro de uma que existem mais de 200 bilhões de estrelas. Dentro dessas bilhões de estrelas, nós rodeamos uma, que é o Sol, com 8 planetinhas, ou seja, massas planetárias, onde vivemos em uma, que é a Terra, que existem 30 mil espécies, 3 mil catalogadas. Nós representamos apenas uma dessas espécies e que ocupa o nosso planeta com 7 bilhões de habitantes. Aí eu te pergunto, quem é você? Quem sou eu? Por que a minha roupa vale mais que a sua? Por que o seu sotaque é mais bonito que o meu? Por que o seu trabalho, sua profissão é mais importante que a minha? Por que eu sou melhor? Meu idioma? Minha cor? Meus costumes? Minha cultura? Nada disso justifica a gente se colocar acima do próximo. Dentro de um universo, um multiverso tão gigante, nós ainda pensamos que somos únicos. Aquela pessoa, às vezes egoísta, pensa que Deus criou aquilo tudo, só para ela deitar no jardim, pegando a grama, olhando as estrelinhas no céu. E para ela viver do jeito que ela vive, porque ela é melhor que o outro. Então, se a gente parar para analisar, há muita vida, encarnada, desencarnada, parecidos com nós, diferente, cada um se adequando ao seu meio, à necessidade do plano em que vive. E olhando para dentro do nosso planeta, a diversidade que se tem de espécies e até mesmo da superpopulação que existe da nossa. Por que nós não podemos tentar fazer com que o outro viva um pouco melhor diante da nossa caridade, da nossa benevolência? É tão fácil a gente analisar no contexto de universo o tanto que nós somos pequenos, que a partir do momento que a gente vê o quanto nós somos insignificantes a esse ponto, o tanto que também somos importantes para fazer com que tudo à nossa volta melhore, começando por nós.
Se a gente olhar tudo por um contexto no qual nós não podemos fazer a diferença, nos faz pensar o seguinte: bom, já que eu não vou mudar a ordem e o funcionamento de toda a criação divina, eu posso mudar a minha. Deus me deu o livre-arbítrio. Ele me deu a capacidade de pensar, a capacidade de agir do jeito que eu quiser. Já fui selvagem, já fui ignorante. Hoje estou espiando os erros do meu passado. Estou fazendo provas e tentando passar por elas sem sucumbir, para poder dar um passo mais largo na minha evolução nessa reencarnação. A partir do momento que eu penso dessa maneira, eu já penso, a caridade é o que vai me levar à salvação. Porque a caridade, ela não está fazendo simplesmente com que eu evolua. A caridade está fazendo com que a resignação exista no coração daquele que passa pela dificuldade. A caridade, ela está ajudando a superação daquela criança que não tem entendimento das coisas e vê tanto luxo, tanta fortuna à sua volta e não tem pão para comer na manhã antes de ir para a escola. A caridade, ela vai acalentar aqueles corações que tiveram perdas irreparáveis na vida. Perdas que, na compreensão dela, muitas vezes não uma visão plural da vida, acha que foi por definitivo e que perdeu todo o gosto pela vida. E a caridade, ela vai fazer com que todos esses ambientes impregnados de pessoas que sofrem, cada um com suas angústias e com seus motivos, passando por suas mazelas, que elas possam ver que existe algo além do que nós consideramos todo o universo, que é uma única vida. Que quando acabar isso aqui, nós teremos a oportunidade de ver aquele ente querido que se foi, de entender que se eu passei fome, foi para aprender, porque numa outra oportunidade, talvez eu só olhei por mim, talvez eu tive condições de ajudar grandes massas, mas não fiz. Então a caridade, ela movimenta todo o nosso planeta, todos os seres que aqui habitam. Tudo que a gente faz, nada é em vão. Tudo é o princípio divino que atua através do nosso intermédio. A partir do momento que a gente der abertura para ser um canal de Deus, Deus fará de nós um canal. E não é para a forma que a gente quer trabalhar, não. É para, a partir do momento que a gente se colocar à disposição, a gente começar a enxergar essas oportunidades. Essas que eu estou falando desde o início, que no nosso dia a dia passam na nossa frente, às vezes está debaixo do nosso nariz, e a gente não consegue alcançá-lo, porque somos orgulhosos demais, vaidosos demais, e não somos nem um pouco cristãos, da boca para dentro, e só da boca para fora. Pode ficar. A caridade, ela é luz do nosso próprio caminho. A beneficiada é viver. Com certeza. Com certeza. A caridade não é uma ajuda àquele irmão que eu estou sentindo pena dele, porque a gente não tem que ter pena de ninguém. Nós sabemos que tudo se transforma. Nada é aquilo a vida inteira. Uma rocha não é uma rocha a vida inteira. Quanto mais nós que somos seres humanos. Nós estamos angustiados hoje, nós estamos mais tendentes ao mal hoje, mas amanhã nós podemos ser felizes, nós podemos vivenciar o bem maior, nós podemos ser donos de grandes atitudes e mobilizar grandes massas, simplesmente com pequenas atitudes. Pois Jesus, ele foi o maior mobilizador e propagandista dos deveres do cidadão de bem. Ele não tinha internet, ele não tinha jornal, não existia rádio, não existia nada disso. E simplesmente pelas suas belas atitudes, ele conseguiu propagar a sua vivência e a sua experiência na Terra para todo o globo. Não há um canto no mundo onde Jesus, que acreditem ou não nele, mas que ele não seja conhecido. Né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Começamos em ponto, terminamos em ponto. Né? A espiritualidade agradece. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus.
tentar absorver um pouco de tudo que foi aqui hoje discutido. Isso aqui não é uma palestra, isso não é um ensinamento, mas isso é um estudo. Um estudo para mim que estou aqui à frente, dizendo a vocês, para vocês que estão ouvindo, que podem levar essa palavra amiga, aconchegante, reconfortante, para seus parentes, para seus familiares, de dentro e de fora de casa, seus vizinhos, seus colegas, que o Espiritismo possa propagar na velocidade em que a espiritualidade deseja e que o alcance seja o suficiente para essa transição planetária que estamos passando e vários irmãos sejam tocados através do intuito de nossos irmãos maiores, da necessidade da própria reforma íntima e da viabilidade e oportunidade que percorrem seus caminhos, fazendo com que a caridade seja praticada e a palavra de Jesus não seja simplesmente aprendida, mas vivida e levada de pai para filho e sucessivamente por todas as suas gerações e por todos que estão dentro de nossa convivência. Que assim seja. Que assim seja. Passe lá. Aí vai ter o passe lá dentro agora, pessoal. Tem a verdura também, depois do passe todo mundo pode pegar e levar para casa. Eu aproveitar essa oportunidade para falar a respeito do culto no lar. Não sei se todos aqui conhecem, mas o culto no lar é um pequeno e breve estudo, coisa de 20 a 30 minutinhos no máximo, que a gente faz dentro da nossa casa. Que, como diz Chico Xavier, isso faz como se fosse uma blindagem para irradiações negativas, energias ruins e até mesmo para a nossa própria educação dentro do nosso lar. E nós temos um grupo aqui na casa onde a gente se prontifica de ir até a casa das pessoas que gostariam de implantar o culto no lar. É algo muito simples, mas que para um início, para quem não tem costume, a gente se coloca à total disposição para estar começando, dando essa força, levando algumas obras para quem ainda não possui. E quem tivesse interesse pode me procurar, pode procurar a Glá, o João, e que a gente está à disposição, tá, gente? Para a gente estar agendando. Obrigado.